Lucas 22, diz assim, versículo 1 em diante. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobremesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui tem 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Deus, obrigado pela tua palavra, que é tão doce. A tua palavra que nos conforta, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos anima, a tua palavra que nos revigora.
A tua palavra que fala conosco, Pai. Continua falando conosco e que a tua palavra possa nos dar diretriz no nosso caminhar. Repreendemos tudo aquilo que seja contrário à tua palavra e declaramos teu poder, o teu senhorio sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos o relato, aliás, um relato muito bem descrito pelo doutor Lucas. Ele pegou cada detalhe daquela última ceia de Jesus com seus discípulos, e essa narrativa é tão cheia de riquezas que eu fiquei maravilhado quando eu comecei a ler. Eu comecei a perceber quantos detalhes que falam conosco, quantos detalhes significativos para a nossa vida. Primeiro de tudo, quando os discípulos perguntaram ao mestre: olha, mestre, nós vamos participar da ceia com o Senhor. Havia uma festa em Jerusalém, era chamada a festa dos pães sem fermento. E naquela festa era sacrificado um cordeiro pascual, um animalzinho que simbolizava Jesus, já estava simbolizando, representando Jesus, que levaria os nossos pecados sobre a cruz. Então, desde o Antigo Testamento, um animal era morto para que as pessoas pudessem ser perdoadas. Ou seja, o animal era morto, levava a culpa, porque toda a culpa, todo o pecado, diz a palavra de Deus desde o Antigo Testamento, merece a morte. Então, quando alguém pecava, alguém cometia uma transgressão, um delito, um erro, ela providenciava um animal, um cordeiro, para ser morto, para que aquele cordeiro representasse a pessoa que pecou. Ou seja, se toda alma que pecar deve morrer, Jesus, ou melhor, o Senhor, ele providenciou, ele permitiu que animais fossem mortos no lugar das pessoas. Só que esses sacrifícios, não deu muito certo esse sacrifício, não deram muito certo não. Então Jesus, ele providenciou um sacrifício para tudo, um sacrifício que fosse suficiente para sempre, para todas aquelas pessoas que cometessem pecados, erros e falhas. Ele resolveu ser o próprio cordeiro, o próprio sacrificado por todos nós. E quando um animal era morto, sacrificado, já estava tipificando, simbolizando a morte de Jesus na cruz para tirar os nossos pecados, para ele ser morto do nosso lugar. Então eles iam comer essa Páscoa, onde um cordeiro ia ser sacrificado, e eles iam comer pães sem fermento, pães verdadeiros, pães que era somente a massa sem ser levedada. Então os discípulos perguntam para o mestre: onde quer que nós preparemos a Páscoa para você comer conosco? Olha, vão até a cidade, lá vocês encontrarão um homem carregando um cântaro, um pote d'água. Seguiu, e na casa que ele entrar, vocês falem ao dono que Jesus precisa da casa, do aposento dele imobiliado, para tomar a ceia junto com seus discípulos. O primeiro fato que me chama a atenção nessa leitura é que Jesus sabia que na rua eles iam encontrar um homem carregando um cântaro, um pote d'água.